Convidamos vocês para assistir ao vídeo musical que vai mostrar como o nosso serviço de pregação, a criação de Jeová e o tempo que passamos com nossos irmãos nos trazem verdadeira felicidade. Aproveitem o vídeo.
mesmo assim por compaixão, ouves nossa oração, tu nos ajudas, sempre nos guias, temos tanta gratidão.
Bem-vindos ao segundo dia do Congresso Felicidade Eterna. O Congresso está sendo transmitido em português, em FM, na frequência 74.7. Além disso, para aqueles que se beneficiam de ouvir a audiodescrição dos vídeos, o Congresso, com audiodescrições, está sendo transmitido em português e inglês, em FM, na frequência 75.9. Para ouvir essas transmissões, é preciso usar um rádio FM. Não é possível ouvir essas transmissões em aplicativos de celular que sintonizam rádios pela internet. Pedimos que você ajuste seu telefone celular ou qualquer outro aparelho eletrônico de um modo que não atrapalhe outros. Se você for gravar os discursos, a gravação deve ser apenas para o seu uso pessoal ou para ajudar aqueles que não puderam estar aqui. Não distribua a gravação para outras pessoas, nem a deixe disponível para o público em geral. O texto temático do programa de hoje foi tirado de Atos 20:35, que diz: há mais felicidade em dar do que em receber. Hoje, todos os discursos vão falar sobre o famoso Sermão do Monte. Por meio desse discurso incrível de Jesus, vamos aprender o que contribui para a felicidade, o que pode nos impedir de ser felizes e como podemos manter a alegria apesar dos desafios. Para começar, convidamos todos a ficar de pé e cantar o cântico 111 com o tema Nossos Motivos de Alegria. Depois do cântico, o irmão Fernando Alves de Souza, da congregação Jardim Glória de Limeira e superintendente de hospedagem, vai fazer a oração inicial. Repetindo, cântico 111. Por que o Sermão do Monte ficou tão conhecido em todo o mundo?
Porque hoje em dia precisamos dar mais atenção do que nunca ao que Jesus ensinou. Vamos ouvir o discurso feito pelo irmão Jeffrey Jackson, membro do corpo governante. O tema se baseia em Mateus 5:2, que diz o seguinte sobre Jesus: Ele abriu a boca e começou a ensiná-los. Bem-vindos ao segundo dia do nosso congresso Felicidade Eterna. O corpo governante das Testemunhas de Jeová está muito feliz que você está aqui. Eles me pediram para falar um pouco sobre o próximo episódio da série A História e o Ministério de Jesus. Eu fiquei feliz com isso, porque esse com certeza vai ser um episódio especial dessa série incrível. O título do episódio 5 é Maravilhados com seu modo de ensinar. Nele veremos o Sermão do Monte. Esse sermão é conhecido como o discurso mais famoso já feito, e por bons motivos. Vamos analisar alguns pontos para ver o porquê. Pense em onde ele foi feito e as pessoas que ouviram. Como vimos ontem, Jesus tinha acabado de escolher seus 12 apóstolos. Agora eles estavam em um monte, perto do mar da Galileia, e muitas pessoas também estavam presentes. Antes de começar a ensinar, Jesus curou todos que estavam doentes. Consegue imaginar? Uma multidão saudável e ansiosa para ouvir o que ele tinha para dizer. Esse discurso ficou famoso no mundo todo. Mas por quê? Muito tem a ver com as primeiras coisas que Jesus disse. Felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual, porque a eles pertence o reino dos céus. Não é verdade que todo mundo quer ser feliz? Bom, Jesus começou seu sermão falando de 9 maneiras de encontrar a felicidade. Vamos aprender mais sobre cada uma delas na série de 9 discursos hoje à tarde. Mas, por enquanto, vamos manter algo em mente. O que nós vamos ver e ouvir nesse episódio pode nos levar a ter felicidade eterna. Jesus ensinou o que traz felicidade, o que a afasta, e como alguém pode continuar feliz, mesmo enfrentando desafios na vida. Por que essas palavras ainda são importantes hoje? Porque, mais do que nunca, precisamos de sabedoria. E foi isso o que Jesus compartilhou no seu sermão. Às vezes, Jesus fez exatamente isso por escolher palavras que nos fazem pensar. Por exemplo, ele disse algumas coisas que podem nos deixar confusos, se acharmos que aquilo foi algo literal. Vamos ver 3 exemplos. Primeiro exemplo. Jesus disse: Então, se seu olho direito o faz tropeçar, arranque-o e lance-o para longe. Será que devemos seguir essas palavras ao pé da letra e arrancar nosso olho? É claro que não. Então, o que isso quer dizer? Se pensarmos um pouco, encontramos a resposta. Se formos tentados por algo que parece ser prazeroso, mas que pode danificar nossa amizade com o Jeová, o que nós devemos fazer? Nós rejeitamos a tentação, não importa qual seja, e a eliminamos da nossa vida. Como Jesus ensinou, preferimos perder um olho, um membro do corpo ou qualquer outra coisa, ao invés de arriscar a nossa preciosa amizade com o nosso Deus Jeová. Segundo exemplo. Jesus disse: a lâmpada do corpo é o olho. É claro que nosso olho não é uma lâmpada literal. O olho não tem pavio e nem emite luz. Então, novamente, Jesus está nos ensinando a pensar. Mas de que maneira o olho é como uma lâmpada?
Vamos ver a resposta essa tarde no discurso com o título Por que estamos ansiosos? Terceiro exemplo. Jesus disse: Então, por que você olha para o cisco no olho do seu irmão, mas não percebe que há uma trave no seu próprio olho? Bem, é claro que uma trave, uma grande viga que sustenta um telhado, não poderia ficar presa no nosso olho. Mais uma vez, nós precisamos pensar. Jesus estava usando uma figura de linguagem chamada hipérbole. Ele estava exagerando para nos ensinar uma lição. Nesse caso, Jesus exagerou tanto que quem estava ouvindo percebeu um toque de humor. Neste episódio, veja como as pessoas reagem sorrindo ao ouvir essa figura de linguagem. O que Jesus disse foi bem claro e inesquecível. Não devemos nos concentrar nos defeitos dos outros, que geralmente são pequenos, quando temos defeitos bem maiores. Claro, alguns podem pensar: por que Jesus usou essas ilustrações que exigem interpretação? Não seria mais simples se ele fosse direto ao ponto e falasse qual era a lição? Mais simples? Talvez. Teria o mesmo efeito? Talvez não. Jesus nos conhece muito bem. Vemos isso em Provérbios capítulo 8, onde ele é descrito como a sabedoria personificada. Aprendemos que ele estava trabalhando com Jeová na criação dos humanos. Na verdade, ele era como o mestre de obras. Jeová criou os humanos por meio do seu filho. E o que ele sentiu em relação aos humanos? Vamos ver. Minha maior alegria eram os filhos dos homens. Feliz o homem que me escuta, chegando cedo à minha porta dia após dia, esperando junto à entrada da minha casa, pois quem me achar, achará a vida e terá a aprovação de Jeová. Jesus nos ama, então, ele nos ensina a ter sabedoria. E ele sabe que uma das melhores maneiras de nos ensinar é por dizer coisas que nos fazem pensar. E tem outra coisa que você vai perceber neste episódio. Jesus não só pregou sobre a felicidade, ele mostrou o que significa ser feliz, porque ele mesmo era uma pessoa feliz. Podemos ver isso nas expressões do rosto dele, no seu tom de voz, em como ele era bondoso. E o que ele disse mostra que ele ama a vida. Ele não deixou que a maldade de Satanás e do sistema dele roubassem sua alegria. Conseguimos ter essa mesma alegria na nossa vida e no ministério? É claro que Jesus era perfeito e muito mais forte do que nós. Nós enfrentamos problemas que podem tentar roubar a nossa alegria. Mas, se nos concentrarmos em Jesus e no seu exemplo maravilhoso, podemos encontrar maneiras de ser mais alegres. Escute com atenção as palavras consoladoras de Jesus no Sermão do Monte. Note quando ele fala das aves do céu e descreve como Jeová as alimenta. E medite na pergunta que Jesus faz para os seus seguidores. Será que vocês não valem mais do que elas? Jesus deixou claro que a resposta é sim. Ele sabia que aos olhos do seu Pai, os humanos são muito mais preciosos do que qualquer animal. Os seus ouvintes precisavam ouvir isso, porque os líderes religiosos ensinavam que as pessoas comuns tinham pouco valor e quase nenhuma esperança. Jesus ensinou o contrário. Ele ensinou a verdade. Ao assistir este episódio, você vai entender como nunca antes como os ensinos de Jesus tocaram as pessoas. As multidões ficaram maravilhadas com seu modo de ensinar. Com certeza muitos foram ajudados, abençoados e encontraram a felicidade porque se tornaram seus discípulos e servos leais de Jeová.
Esperamos e oramos que este vídeo, o episódio 5 da História e o Ministério de Jesus, ajude você a continuar fazendo o mesmo. Ele desceu com eles e parou num lugar plano. Havia ali um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que tinham vindo para ouvi-lo e para ser curados das suas doenças. Até mesmo os afligidos por espíritos impuros eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque saía poder dele e curava todos eles. Felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual, porque a eles pertence o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque o reino dos céus pertence a eles. Felizes são quando as pessoas os insultam e os perseguem e, mentindo, dizem todo tipo de coisas más contra vocês por minha causa. Alegrem-se e fiquem cheios de alegria, porque a sua recompensa é grande nos céus. Pois assim perseguiram os profetas antes de vocês.
Mas ai de vocês, ricos, pois já receberam todo o seu conforto. Ai de vocês que agora estão saciados, pois passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois lamentarão e chorarão. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder a sua força, como sua salinidade será restaurada? Ele não presta mais para nada, senão para ser jogado fora, a fim de ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca embaixo de um cesto, mas em cima de um suporte, e ela brilha sobre todos na casa. Do mesmo modo, deixem brilhar sua luz perante os homens, para que vejam suas boas obras e deem glória ao seu Pai que está nos céus. Não pensem que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir. Eu lhes garanto que será mais fácil passar em céu e terra do que passar a menor letra, ou um só traço de uma letra da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem violar o menor desses mandamentos e ensinar outros a fazer o mesmo, será chamado menor com relação ao reino dos céus. Mas quem os cumprir e ensinar, será chamado grande com relação ao reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a sua justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram que se disse aos dos tempos antigos: não assassine. E quem cometer um assassinato prestará contas ao Tribunal de Justiça. No entanto, eu lhes digo que todo aquele que continuar irado com seu irmão prestará contas ao Tribunal de Justiça. E quem se dirigir a seu irmão com uma palavra imprópria de desprezo terá de prestar contas ao Supremo Tribunal. Ao passo que quem disser tolo imprestável estará sujeito a hiena ardente. Então, se você levar a sua dádiva ao altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua dádiva ali, na frente do altar, e vá. Faça primeiro as pazes com seu irmão. Então volte e ofereça a sua dádiva. Resolva rapidamente as questões com o seu adversário enquanto está com ele a caminho do tribunal, para não acontecer que o adversário o entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e você seja lançado na prisão. Eu garanto a você que de modo algum você sairá de lá até pagar a sua última moeda. Vocês ouviram que se disse: não cometa adultério. Mas eu digo que todo aquele que persiste em olhar para uma mulher, a ponto de sentir paixão por ela, já cometeu adultério com ela no coração.
Então, se seu olho direito o faz tropeçar, arranque-o e lance-o para longe. Porque é melhor que você perca um dos seus membros do que todo o seu corpo ser lançado na hiena. Também, se a sua mão direita o faz tropeçar, corte sua mão e lance-a para longe de você. Porque é melhor que você perca um dos seus membros do que todo o seu corpo acabar na hiena. Além disso, foi dito: quem se divorcia da sua esposa, dê a ela um certificado de divórcio. No entanto, eu lhes digo que todo aquele que se divorcia da sua esposa, a não ser por causa de imoralidade sexual, a expõe ao adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Também, vocês ouviram que se disse aos dos tempos antigos: você não deve jurar sem cumprir, mas cumpra seus votos feitos a Jeová. No entanto, eu lhes digo: não jurem de modo algum, nem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o apoio para os pés dele, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto um fio de cabelo. Deixem simplesmente que a sua palavra sim signifique sim, e o seu não, não. Pois tudo que for além disso é do maligno. Vocês ouviram que se disse: olho por olho e dente por dente. No entanto, eu lhes digo: não resistam àquele que é mau. Mas a quem der uma bofetada na sua face direita, ofereça também a outra. E se alguém quiser levá-lo perante o tribunal, a fim de tomar a sua túnica, deixe-o também ficar com a sua capa. E se alguém em autoridade o obrigar a prestar serviço por 1 milha, vá com ele 2 milhas. Dê a quem ele pede, e não se desvie de quem deseja tomar emprestado de você. Vocês ouviram que se disse: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. No entanto, eu lhes digo: continuem a amar os seus inimigos e a orar pelos que perseguem vocês, para que vocês mostrem ser filhos de seu Pai que está nos céus. Visto que ele faz o seu sol se levantar sobre os maus e sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Pois se vocês amarem aos que os amam, que recompensa terão? Não fazem a mesma coisa os cobradores de impostos? E se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que mérito há nisso para vocês? Até os pecadores fazem o mesmo. E se cumprimentarem somente os seus irmãos, o que fazem de extraordinário? Não fazem a mesma coisa as pessoas das nações? Também, se emprestarem àqueles de quem esperam restituição, que mérito há nisso para vocês? Até pecadores emprestam a pecadores para receber de volta o mesmo. Ao contrário, continuem a amar os seus inimigos, a fazer o bem e a emprestar sem esperar nada de volta. E sua recompensa será grande. E vocês serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso com os ingratos e maus.
Portanto, sejam perfeitos, assim como seu Pai Celestial é perfeito. Tomem cuidado para não praticar sua justiça diante dos homens, para ser vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa de seu Pai, que está nos céus. Portanto, quando você der algo a um pobre, não toque a trombeta diante de si, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Digo a vocês a verdade, eles já têm plenamente a sua recompensa. Mas quando você der algo a um pobre, não deixe a sua mão esquerda saber o que a direita está fazendo, para que as suas dádivas fiquem em segredo. Então, o seu Pai que observa em secreto o recompensará. Também quando orarem, não hajam como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas principais, para serem vistos pelos homens. Digo a vocês a verdade, eles já têm plenamente a sua recompensa. Mas quando você orar, entre no seu aposento reservado e depois de fechar a porta, ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que observa em secreto o recompensará. Quando orar, não diga as mesmas coisas vez após vez, como fazem as pessoas das nações, pois imaginam que serão ouvidas por usarem muitas palavras. Não sejam como elas, porque o seu Pai sabe do que vocês necessitam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Dá-nos hoje o nosso pão para este dia. E perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos leves à tentação, mas livra-nos do maligno. Pois se vocês perdoarem aos homens as falhas deles, o seu Pai Celestial também perdoará vocês. Ao passo que, se não perdoarem aos homens as falhas deles, o seu Pai também não perdoará as falhas de vocês. Quando jejuarem, parem de ficar com o rosto triste, como os hipócritas. Pois eles mudam a aparência do rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Digo a vocês a verdade, eles já têm plenamente a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que os homens não vejam que você está jejuando, mas somente o seu Pai, que está em secreto. Então, o seu Pai, que observa em secreto, o recompensará. Parem de acumular para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde ladrões arrombam e furtam. Em vez disso, acumulem para vocês tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro,
ali estará também o seu coração. A lâmpada do corpo é o olho. Então, se o seu olho for focado, todo o seu corpo será luminoso. Mas se o seu olho for invejoso, todo o seu corpo será escuro. Se a luz que há em você, na realidade, é a escuridão, como é grande essa escuridão? Ninguém pode ser escravo de dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem ser escravos de Deus e das riquezas. Por essa razão, eu digo, parem de se preocupar tanto com a sua vida, quanto ao que comer ou quanto ao que beber, e com o seu corpo, quanto ao que vestir. Não significa a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Observem atentamente as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai de vocês que está nos céus as alimenta. Será que vocês não valem mais do que elas? Quem de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Também, com respeito à roupa, por que estão ansiosos? Aprendam uma lição dos lírios do campo, de como eles crescem. Eles não trabalham, nem fiam. Mas eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestia como um deles. Então, se é assim que Deus veste a vegetação do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá ainda mais a vocês, homens de pouca fé. Portanto, nunca fiquem ansiosos dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois são por essas coisas que as nações se empenham ansiosamente. O seu Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Persistam, então, em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, nunca fiquem ansiosos com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades. Bastam a cada dia suas próprias dificuldades. Parem de julgar, para que não sejam julgados. Pois com o julgamento com que julgam, vocês serão julgados. E com a medida com que medem, medirão a vocês. Então, por que você olha para o cisco no olho do seu irmão, mas não percebe que há uma trave no seu próprio olho? Ou como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu próprio olho e depois verá claramente como tirar o cisco do olho do seu irmão. Pratiquem o dar, e lhes será dado. Derramarão na dobra da sua roupa uma boa medida, comprimida, sacudida e transbordante.
Pois com a medida com que vocês medem, medirão a vocês em troca. Não deem aos cães o que é santo, nem lancem suas pérolas diante dos porcos, para que eles nunca as pisem com os pés e, voltando-se, dilacerem vocês. Persistam em pedir, e lhes será dado. Persistam em buscar, e acharão. Persistam em bater, e lhes será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que busca, acha, e a todo aquele que bate, se abrirá. Realmente, quem de vocês, se o seu filho lhe pedir pão, lhe entregará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe entregará uma serpente? Portanto, se vocês, embora maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, todas as coisas que querem que os homens façam a vocês, façam também a eles. De fato, isso é o que a lei e os profetas querem dizer. Entrem pelo portão estreito, porque largo é o portão e espaçosa é a estrada que conduz à destruição. E muitos entram por ele. Ao passo que estreito é o portão e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos a acham. Tomem cuidado com os falsos profetas, que se chegam a vocês em pele de ovelha, mas que por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os reconhecerão. Será que se colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz fruto bom, mas toda árvore ruim produz fruto imprestável. A árvore boa não pode dar fruto imprestável, nem pode a árvore ruim produzir fruto bom. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Realmente, então, pelos seus frutos, vocês reconhecerão esses homens. Nem todo o que me disser, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônios em seu nome, e não fizemos muitas obras poderosas em seu nome? Mas eu declararei então, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que fazem o que é contra a lei. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as inundações, e os ventos sopraram com força contra aquela casa. Mas ela não desmoronou, pois tinha sido fundada sobre a rocha. Além disso, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será como um homem tolo que construiu sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as inundações, e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa.
e ela desmoronou. E foi grande a sua queda. Quando Jesus terminou de falar essas palavras, o efeito foi que as multidões ficaram maravilhadas com seu modo de ensinar. Pois ele as ensinava como quem tinha autoridade, e não como seus escribas. Com certeza, estamos na expectativa para o episódio 6 amanhã. Agora convidamos todos os que puderem a ficar de pé para cantarmos juntos o cântico 89, com o tema Escute, Obedeça e Seja Abençoado. Depois do cântico, teremos alguns anúncios e, se desejarem, poderão continuar de pé. Repetindo o cântico 89.